Olá, eu sou a Cláudia do Instituto DEDS. Eu também estou aqui na TV Relacionamentos. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E hoje vamos falar sobre avanço da cultura e para isso estou recebendo aqui Renato Vicentini para falar sobre esses assuntos. Renato, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, sinta-se à vontade. E eu gostaria que você expusesse aos internautas os seus projetos culturais que você tem feito, que você planeja ainda, por gentileza. Bom, até algo que nos trouxe aqui foi, eu sou colaborador da revista Voo Livre e tenho uma coluna com crônicas sobre cinema. E não são, na verdade, resenhas, são crônicas, né? Algo que eu combinei com a Marina Marino, que é editora, uma pessoa excelente, e ela aceitou, né? Então, e ela me pediu, falou assim, olha, se você quiser falar sobre cinema, porque é uma história muito interessante, né? Eu a conheci no Belas Artes. Um dia que eu fui assistir uma programação especial, estava tendo uma feira em que ela estava expondo as antologias de 2023 e eu falei, eu quero escrever, se você me deixa escrever na sua revista, tal, mas você tem algo publicado? Eu falei, não, mas eu sou escritor. Mas como ser escritor se você não tem nada publicado? Mas eu sou. E aí foi um pouco da persona do Arturo Bandini, que é o alter ego do meu escritor padroeiro John Fante, né? Sim. Em que nas suas histórias ele começa se dizendo escritor, sendo que ele ainda não escreveu nada, né? Sim. Mas é aquela vontade de ser escritor, né? Sim. E o John Fante, para mim, foi, quando eu li Pergunte ao Pó, foi para mim uma epifania, né? Foi quando eu percebi e falei assim, não, eu já gostava de escrever, né? E aquilo, eu falei, não, eu posso escrever também, né? E John Fante tem uma história interessante, até a minha coluna chama Cine Fante, por causa disso, né? Por ele ser essa referência máxima para mim como escritor e também por ele ter escrito roteiros para Hollywood. Então, houve uma época que ele não conseguia, enfim, ele estava como escritor. Porque, assim, é importante dizer, né, em relação ao John Fante, como diz acho que é o New York Times, uma vez que eu vi algo a respeito dele, falando o seguinte, sobre ele ou você não sabe de quem se trata, ou você ama. Entre uma coisa e outra não há nada. É só isso. São esses dois extremos. Então ele precisou escrever roteiros para Hollywood e ele falava assim, não existe trabalho mais desprezível nesse mundo de meu Deus que escrever roteiros para Hollywood. Mas ele precisava ali, como se diz, colocar comida na mesa, né? A necessidade fez então ele escreveu alguns roteiros, né? E ele tem algumas histórias que passam ali, Sonhos de Bunker Hill, o próprio Pergunte ao Pó, se passa em Los Angeles e tal, né? Então foi isso. E o cinema, e uma outra curiosidade, teve um filme sobre Pergunte ao Pó, acho que foi dirigido pelo Tom Cruise, com Colin Farrell e a Salma Hayek. E quando eu vi que o filme ia passar, eu fiquei desesperado. Falei, tem que assistir na pré-estreia, né? E eu fui na pré-estreia e me decepcionei um pouco, porque na segunda metade do filme ele descamba por um certo pieguismo que não é John Fante. Então foi diferentemente, por exemplo, de O Leopardo, do Luchino Visconti, né, do neorrealismo italiano. Baseado no livro do Lampedusa, livro que eu li 2 vezes, né?
e que é bem fidedigno, assim, o Burt Lancaster, com Burt Lancaster, Alain Delon e Cláudia Cardinale, está muito, muito fiel. Sim. Então, literatura, música e cinema, para mim, sempre foi uma coisa só, né? Então, está tudo muito envolvido. Eu não consigo ver separação. Não, não consigo. Porque, por favor. Não, o objetivo é a cultura. Então os três estão ligados. Estão ligados totalmente, porque você pega no mundo da música, né? Você tem alguns dos artistas que eu mais gosto, que são, as letras são muito literárias, né? Exatamente. E tem também, às vezes eu estou lendo um livro e aquele livro me remete a uma determinada trilha sonora, uma determinada música, ou mesmo filmes, né? Sim. Então, a cultura hoje, como eu tenho visto, principalmente desse assunto que eu venho falando nas minhas colunas, né? E é isso. Então, eu não quero, assim, por exemplo, chegar e analisar um filme tecnicamente, né? Mas, algumas vezes precisa. Então, sim, como eu não tenho uma formação de cineasta, né, de ter estudado cinema, o que tem são leituras de um longo período, né, estudos independentes que eu costumo dizer, e também ter visto muitos filmes assim, né, eu sou hoje eu tenho 53 anos, né? Vivi numa cidade, sou de uma cidade pequena chamada Jales, no interior de São Paulo. E eu morei lá, nasci e morei até os 19 anos, né? Então o cinema naquela época era assim, a gente tinha um cinema na cidade, né, que depois esses cinemas vieram a se converter em igrejas, né, porque foi caindo o público, aquela história toda, né? Infelizmente eu vi esse declínio do cinema, né? Não só no interior, como aqui na capital também. Também, né? As igrejas, né? A maioria. E ali o que eu tinha que assistir? O que passava. Sei. Né? Era aquilo. E assim, eu me lembro de ter assistido, é até engraçado, mas eu assisti 5 vezes Marcelino Põe Vinho. Põe Vinho. Mas você falou assim você abordou o assunto de as letras, por exemplo, Fagner, ele segue poesias e transforma em música, né? Então, agora, você acha que no Brasil, assim, falta esse tipo de profissional, esse tipo de músico para interpretar poesia? Porque você falou das poesias da Marina Marim, da revista Voo Livre, eu já participei também com poesias lá, já li a sua coluna lá na revista Voo Livre. Agora, com relação à música e ao cinema, por exemplo, tem livros que dariam filmes maravilhosos. Sim, sim. Por exemplo, né, teve um que aí eu fiz questão de não assistir, tá? Que foi O Amor nos Tempos do Cólera, inclusive com a Fernanda Montenegro, né? Que é um livro tão magnífico que eu fiquei com medo de assistir o filme. Eu falei, como será que eles vão retratar essas... Ou distorcer como assim, um livro tão fantástico, assim, né, pelo próprio estilo que é realismo fantástico, aquelas nuances todas, como será que ficaria, né? Gravada ao ovo. Então, assim, eu vi também, por exemplo, hoje tem muitas séries, de certa forma, com o advento dessas plataformas, né, Netflix e tal, né? Tem muita produção feita pela própria Netflix. Por exemplo, eu assisti um filmaço feito pela Netflix, né? Porque Orson Welles é o grande mestre do cinema. É considerado o melhor cineasta de todos os tempos. Eu assisti Cidadão Kane por obrigação, vamos assim falar, né? E assim, mas na época que eu assisti, talvez me faltassem alguns elementos para... Mas enfim, a cena do trenó, do Rose Bowl, aquela história toda, é sensacional, né? E aí, eu vou pegar um gancho de um outro filme do Tim Burton, em que ele fala de um cineasta que é o Ed Wood,
que é uma história verdadeira, que ele é considerado o pior cineasta de todos os tempos, e ele tinha uma estética trash, um negócio assim, mas não era porque ele queria ter aquela estética, como é o caso do Tarantino, por exemplo, é que ele não conseguia fazer coisa melhor, né? E é um barato, porque aí aparece um ator que faz o papel do Boris Karloff, ele fica chamando o Boris Karloff de Bela Lugosi, né? E os dois eram... o Boris Karloff e o Lugosi eram vamos falar, rivais, né? Na época deles e tal. E ele falava assim, ele ficava se martirizando, né? Que falou assim, poxa, aos 25 anos o Orson Welles já tinha feito Cidadão Kane. E ele já estava lá para mais de 30, sei lá, e não tinha conseguido. Uma coisa de expressão, né? E ele estava fazendo um filme que o título era muito engraçado, né? A Noiva do Átomo, e era meio de terror, assim. Mas enfim, voltando para a Netflix, quando foi, acho que 2021, ela lançou um filme chamado Mank, que é a história do roteirista de Cidadão Kane. O roteirista, que quem interpretou magistralmente novamente foi o Gary Oldman, o que fez o Churchill, que aqui no Brasil a tradução foi péssima, O Destino de uma Nação, né? Ah, sim, eu assisti. O título original é The Darkest Hour, né? Poderia chamar A Hora Mais Escura, não sei se coincidiu com algum outro filme que tinha esse nome, mas puseram O Destino de uma Nação e muitas vezes essas traduções tiram um pouco... um pouco da poeda. Poderia ter colocado assim, o fim da guerra, porque praticamente causou isso, né? O fim da guerra. E corria o risco de fazer isso aqui, né? Porque o pessoal coloca de uma forma assim, vamos colocar do jeito que nós queremos. Eles tentam colocar de um jeito que vai chamar mais público. Exatamente. Mas enfim, aí nesse filme Mank, eles mostram, é um judeu, ele vai trabalhar em Hollywood, ultra problemático, alcoólatra e tal, e o Orson Welles o contrata para escrever o roteiro, a história verdadeira. Sim. O roteiro de Cidadão Kane. Aí coloca ele num lugar lá ermo, numa fazenda, coloca uma secretária lá para ele e tal, e muita bebida. Nossa. E aí ele escreve o roteiro e tem todas as confusões, filme em preto e branco, sim, filme longo, assim, magnífico, né? E as confusões que ele causa. E ele tinha, mesmo com esses problemas todos, ele sustentava eu acho que chegava eram algumas dezenas, para não dizer centenas, de famílias judaicas que fugiam para os Estados Unidos, né? E ele mantinha essas pessoas, ele ajudava essas pessoas a se sustentarem lá, né? Então a história é muito bonita. E aí, quando ele termina o roteiro, ele mostra para o irmão dele, que vai um dia lá e fala assim, poxa, mas o que é isso que você fez aqui? Né? Não, pô, foi sensacional. Ele falou, não, mas isso aqui você tem que, como você não tem crédito nisso? Não, porque ele mais ou menos tinha vendido o serviço como um ghostwriter para o Orson Welles. Então ele não tinha muito interesse em fazer aquela... Então ele fez uma obra assim, como roteirista, uma obra magnífica, só que o Orson Welles falou assim, olha, eu te paguei para você não aparecer. Né? E aí começa a briga dele com o Orson Welles, entra inclusive no litígio, e o Mank ganha. Inclusive, o Orson Welles estava no Rio de Janeiro gravando É Tudo Verdade, quando ele deu a entrevista que saiu o Oscar, e o Oscar teve que ir para o Mank também, né? Então, isso para mostrar, você fala assim, foi um grande gênio do cinema. Talvez a maior genialidade do Orson Welles foi contratar o Mank, né? Um grande gênio oculto, né? Então assim, e hoje que eu tenho visto, até para pegar esse gancho, o Marrocos, sobre filmes, né, que a gente está falando, eu tenho, quando eu te falei, quando eu morava no interior, eu tinha que assistir o que passava, né? Trapalhões, não sei o quê,
Teixeirinha, lembra do Teixeirinha? Vi. Passava aquela, né? Então tinha. Bom, mas vi filmes bacanas, como A Missão, eu me lembro de ter visto lá. E aqueles blockbusters que surgiram aí nos anos 80, coisas de Rambo, aquelas coisas do Stallone lá e tal. E eu vim, quando eu mudei para São Paulo, já no final da década de 90, e eu sempre tive um apreço muito grande para a cultura alternativa, né, quer seja música, artes cênicas, artes dramáticas ou filme, literatura, tudo. E eu comecei a frequentar muito o circuito de artes de São Paulo. Sim. Então ia aí em Belas Artes, surgiu Reserva Cultural, as próprias salas como o Cinemark, que teve uma época que traziam filmes, que você conseguia assistir filmes que Hollywood melhorou muito na época, por exemplo, um dos filmes que fez 25 anos agora, que eu escrevi sobre ele, sobre Matrix, né? E foi algo muito interessante, porque já existia toda aquela polêmica em torno do filme, e eu fui sem ler nada a respeito. Falei, deixa eu ter a minha impressão, né? Aí eu consegui, de alguma forma, não entrar em discussão, porque isso, aquilo, outro, aquela polêmica toda, e eu fui assistir o filme, né? Quando eu saí, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu quase passei na bilheteria e paguei ingresso de novo. Então, é um filme que depois assisti em DVD, assisti em streaming e assisti nesse programa que é muito legal, que o Belas Artes tem, que é o Belas Sonoriza. Então ela pega um filme que está fazendo ali 20 anos, 25 anos, 40 anos, e ela exibe o filme com uma trilha sonora ao vivo. Sempre tem uma banda tocando ali, né? Muito interessante. Então, muito legal. E aí, pegando hoje, né? Então eu falei Matrix, vou falar um pouco também de Amnésia, que foi um filme também que que passou no grande circuito de cinema. Eu não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros filmes do Chris Nolan, que aí artista consagrado de Batman e agora também aí de Oppenheimer e tal, né? Que é aquela história do rapaz que perde a memória por causa de um trauma, e ele passa a registrar tudo o que acontece através de Polaroid. Ele tira uma foto do Polaroid, escreve atrás, e também de tatuar. Chega um momento que ele começa a tatuar o corpo, para ele não esquecer. Porque, na verdade, o filme no Brasil ganhou o nome Amnésia, mas o nome original é Memento. Porque, acho que cientificamente tem uma diferença. O memento é aquela perda da memória recente. Então ele lembra no passado mais distante, mas tudo que acontece... Está relacionado com a amnésia, né? Então tem... ele lembra muito pouco o Alzheimer, né? Sim. No início e tal. Então foi um filme, só que é o contrário, e aí não é só isso, ele é um filme que ele é de trás para frente, ele não é de trás para frente assim, ele termina lá, ele fala assim, bom, vamos contar agora o que aconteceu e vai do começo para o fim. Não, ele vem fazendo isso. Sim. Ele vai aqui, ele volta. Sensacional, né? Então é um filme assim que coisa mais maravilhosa, né? E eu pego o exemplo desses dois filmes para falar um pouco da cultura do cinema hoje. Só um adendo. Essa evolução cultural do cinema, ela não chega diretamente ao público, no geral, né? O que você tem a dizer sobre isso? Porque, veja bem, o pessoal aqui não tem o pessoal gosta muito de filme de mata aqui, explode ali, né? Então a cultura do livro mesmo, o pessoal não adere muito a isso. Até o próprio filme Amnésia, ele é derivado de um livro, né? Então, isso teve uma opção de cinemas. Vamos pegar o cinema europeu e o cinema americano, né? E no livro A Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm, grande historiador, né? Ele tem uma trilogia que é a Era das Revoluções, a Era do Capital primeiro. Das Revoluções, né? E a Era do Capital, né? A Era do Capital primeiro, a Era das Revoluções e depois a Era dos Impérios.
Nesse A Era dos Impérios ele fala do surgimento do cinema e da opção que os estúdios americanos tiveram por uma obra algo mais popular, mais entretenimento. Linguagem do povão. Entretenimento. E a Europa seguiu por um caminho mais de arte. Tanto é que o cinema americano do início do século passado, para os europeus, era considerado filmes para o Lumpenproletariat. Porque falava assim, era muito pobre em termos de dramaticidade, cultura, uma série de coisas. Para rir. Então, o que acontece? Essa opção pela indústria dos norte-americanos, eles, de certa forma, e aí eu tenho um pouco de pensamento aí de sentimentos misturados, né? Sim. Porque esse cinema, ele virou entretenimento. Então, aquelas pessoas iam para o cinema para assistir e elas queriam aquilo, né? Até pelo fato financeiro também, né? Financeiro, sim, né? Uma exploração assim para dizer assim, vamos ganhar com esse filme aqui. Então, assim, teve a sua vantagem. Eu acho que hoje, principalmente para a gente ter salas que exibem filmes de arte, se ela for viver só do filme de arte, ela não vive, ela vai quebrar. Então que tenham esses outros filmes, né? Inclusive eu assisti algumas coisas produzidas por Hollywood, que eles estão tentando ir por um caminho que é bem diferente do que foi. Parece que eles estão testando um formato. E aí nós que já vimos várias fases do cinema, conseguimos pegar aquelas influências. Por exemplo, eu acabei de assistir Substância agora, com a Demi Moore, né? É um filme super bacana, só que assim, chega um dado momento que ele descamba por uma estética trash, que assim, é um filme que eu vi ali, falando assim, eu vi naquele filme, né? Alguns filmes trash dos anos 80, como A Mosca, que era aquele rapaz então você vê isso, você vê um pouco de Gremlins, você vê os Goonies ali, praticamente, né? E no final é Tarantino puro, né? Então, então você vê. E eu um pouco antes eu assisti também um filme que era, e tem algumas cenas, algumas tomadas assim, que o movimento da câmera, o que ela pega, era bem Matrix, assim, a questão do telefone, os contatos, aquela sala vazia. E isso eu também vi num outro filme que foi super, pelo menos assim para a galera jovem, foi super hypado, que é o Pisque Duas Vezes. E é difícil você assistir um filme que fala sobre a questão da memória, que é o caso do que acontece nesse filme, né? E que aparece inclusive polaroids, e não remeter ao filme Amnésia, que eu te falei agora há pouco. Entendi. E aí você compara os filmes, os atores, você fala assim, meu Deus do céu, não tem nada a ver, né? Um trabalho assim que deixou a desejar. Muito. Só que, mas assim, eu vejo com bons olhos isso, porque é uma tentativa de ir para um outro nível de cinema, onde que saia do trivial, né? Porque essa coisa aqui, e aí durante muito tempo se convencionou assim, se você falar, quando você ia na Blockbuster da vida ou nas locadoras, né? Ora estava filme de arte, ora estava filme europeu, né? Ora filme cult, né? Esses três é mais ou menos o que é produzido na Europa, né? E os Estados Unidos é o chamado arrasa quarteirões aí, né? Então como que chama? O efeito especial exagerado. Eu fui porque meu filho queria que eu assistisse, fui com ele e fui assistir um filme, não assisti nenhum da série, da franquia lá, Os Vingadores, mas assisti acho que o último. Depois do último veio outro último, eu não sei qual desses últimos que eu assisti, mas do Thanos lá, aquela explosão sai na frente da pessoa. De repente eu me vi ali 3 horas dentro de uma tela de videogame, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né?
essa evolução aí, com toda essa... nós temos hoje as plataformas, que você falou. O que você acha que deveria ser inserido nas escolas, isso? A cultura do cinema nas escolas através dessas plataformas? Eu acho que não precisa ser inserido porque naturalmente acontece, né? Talvez em alguma aula voltada para artes abordar isso daí. Mas de novo falando um pouco sobre cinema, queria voltar no seguinte ponto, né? Como eu moro em Valinhos, eu frequento salas de cinema em Campinas, né? Tem uma no shopping da cidade lá, mas assim, é uma programação, por ter uma ou duas salas, ela é muito restrita, né? Então, cinema em Campinas, mas são essas três grandes, né? A Cinemark, a Cinépolis e tem uma Movision, não sei. E o que acontece que eu percebo nos shoppings mais populares, o fluxo de pessoas que vai assistir, o fluxo de jovens é muito maior que vai para o cinema. Você chega num shopping onde, por exemplo, obviamente aqueles filmes mesmo de Hollywood, mas mais cult, que duram um final de semana na bilheteria, né? Você vai, por exemplo, eu assisti um filme, tudo bem, foi uma remasterização de um filme meio documentário, de um show de uma banda que eu adoro, chamado Talking Heads. Eu tenho um DVD, chama Stop Making Sense, e até na minha última coluna eu cito isso também. Pô, eu fui, uma sala de Campinas lá tava passou alternada assim, mas propositalmente, mundo afora, foi muitas poucas salas que passaram. Ainda bem que teve uma em Campinas que foi. Tinha 4 pessoas na sala comigo. Nossa. Quer dizer, se o cinema for viver disso, né? Desinteresse total, né? Ele não vai durar. Então ele tem que passar os blockbusters lá para ter gente. Poder alegrar o pessoal. Não, é divertido, vamos lá que é show. Mas assim, eu tenho percebido que o cinema, ele tem... Eu tenho visto, assim, numa perspectiva do copo meio cheio, sabe? Entendi. Mesmo quando eles fazem essas tentativas e você compara com as referências, fala tá muito ainda aquém, mas são bons, porque quebra um pouco aquela coisa e vai educando o jovem para um outro tipo de filme, que não é aquela coisa de herói, ou várias opções. Não são, alguns não são de narrativa linear, outros é aquilo que você falou do seu livro, né? Falou assim, mas termina assim o livro? Termina. Termina assim. E pode usar a imaginação para complementar, se quiser. O filme mais lindo que eu assisti esse ano, novo, e eu não digo desse ano, mas eu digo da minha vida, foi Dias Perfeitos, do Wim Wenders, que se passa nas ruas de Tóquio, com o ator principal, ele limpa banheiros, né? Então, não mostra toda a história, mas assim, é um filme que é totalmente poético, sem ter quase diálogos. Entendi. E aí, porque isso é muito parte do Wim Wenders, né? A trilha sonora e a homenagem ao mundo analógico, assim, é sensacional, né? E dá uma certa ideia porque que ele foi, não era uma pessoa simples, né? Mas coisas da vida que o levou a ter que limpar banheiros nas ruas de Tóquio. Só que à noite ele volta para aquele, sei lá, que eu posso chamar, alojamento, porque é até numa região de Tóquio para onde vão aquelas pessoas que, entre aspas, não deram certo na vida, né? E ele lê Faulkner. Aliás, eu estou lendo Palmeira Selvagem agora, do William Faulkner, porque eu vi esse livro aparecer no filme Dias Perfeitos. Entendi. Então é nesse momento que eu falo, né, que está tudo ligado, a literatura com o cinema, com a música, que é a trilha sonora. Num bloco só, né? Num bloco só. Isso. Renato, nós estamos nos instantes finais aqui. Eu gostaria que você deixasse seus contatos para quem se interessar para falar sobre isso, e deu para perceber que você tem conhecimento, né, de cinema, tem conhecimento da cultura cinematográfica, né? Deixe seus contatos, por gentileza.
Com todo prazer, Marrocos. Então, nas redes sociais, pode me encontrar pelo Instagram, Nato Vicentini, tudo junto, né? E eu costumo publicar muitas dessas crônicas no meu Instagram. E o meu WhatsApp, né? 11 99625 2115. Não sei se alguém ainda usa e-mail, mas também tem o vicentinirv@me.com. Ok. Pessoal, eu conversei aqui com o Renato Vicentini, na minha opinião, um expert em conhecimento cinematográfico. A bondade sua. Muito obrigado por a sua presença aqui. Não, eu que agradeço. E sinta-se à vontade para vir mais vezes quando tiver um assunto que você queira comentar. É só você me convidar. Com todo prazer, eu estarei aqui. E assim nós encerramos mais um programa Literatura e Prosa. Obrigado e até a próxima. Obrigado.